Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Essa parte do direito é muito importante, porque em nosso conhecimento, o direito antigo, do Antigo Testamento, lá da raça judaica, que sempre foi feito através da comparação, né? De um problema social, de um problema assim praticamente orgânico até para a questão espiritual, a questão do Salomão, né? Que fez a Bíblia antiga. O Salomão cuidava muito dessa questão de comparar a justiça, não só dos homens, mas de Deus também, para poder fazer uma justiça perfeita. E atualmente tiraram a justiça divina, tiraram a parte espiritual e puseram só a parte, vamos dizer, material. Então fizeram um direito torto, que não é completo. O doutor Rodrigo quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma comparação entre o que aconteceu com a medicina, aconteceu com o direito. A medicina não trata mais do paciente como um todo. O direito fez a mesma coisa. Ele abandonou todos os seus aspectos teológicos, filosóficos, para se tornar materialista. Então as leis parecem remédios, medicamentos da medicina. Eles querem resolver, apenas abafar os sintomas, mas não trata das causas. O direito não cuida dos sentimentos, dos pensamentos e das intenções. Então ficou incompleto. O direito hoje é materialista, incompleto e não consegue mais fazer justiça e cuidar da sociedade. Por exemplo, né? Se o indivíduo mata outro, bom, tem aí a prova, ele matou, atirou, sei lá como for. Então, o direito se baseia nessa questão da atitude do assassino, né, que tirou a vida do outro. Mas o direito não trata, antes disso, né, o que essa pessoa pensava, a questão assim, social, em que região, por exemplo, estava difícil, assim, de bandidos. Então a gente pode dizer o seguinte: uma guerra é algo, vamos dizer, louvável, é uma coisa que pode acontecer que até melhora a humanidade. A questão da guerra é o maior erro da humanidade. A guerra é absolutamente contra a realidade. Então, se um país, por exemplo, se levanta para fazer guerra, vocês podem notar, né, na civilização. Um país como a França, quando Napoleão inventou de invadir o mundo, de dominar o mundo, a França perdeu, né, aquela predominância que tinha sobre os outros povos anteriormente, né? O Império Romano, né? O Império Romano que foi conquistando país por país, foi dominando povos
o que aconteceu, né? Fazendo guerra com os vizinhos, o Império Romano levou a breca e caiu. Mais recentemente, né? O Império Germânico, né? Também invadiu outros países, invadiu França, invadiu até mesmo Itália, Polônia, e invadiu uma parte da Rússia. Então, o que agora acontece com a Alemanha é uma nação totalmente secundária. Em vez de usar, né, o crescimento, a questão, assim, vamos dizer, social, a questão do bem, das virtudes, usou ao contrário, né, a parte negativa, a parte dos vícios, da arrogância, principalmente do poder, dominar outro povo. Ninguém pode dominar povo nenhum. Cada um tem que viver de acordo com as suas possibilidades. Então, quando um povo se levanta para dominar outro povo, esse povo que faz isso, que quer dominar o outro, com o tempo perde todo o poder, né? Pode ver o Império Romano perdeu o poder, o Império Francês perdeu o poder, até a questão, né, do nazismo perdeu totalmente o poder, de maneira que a questão, né, de ataque de guerra é uma questão absolutamente assim perigosa para o país que faz. Então, a questão, por exemplo, do direito, né, é muito importante o direito voltar a considerar as leis divinas para ser um direito correto. O direito sem a luz divina é um direito torto. Assim o ser humano, se ele não age de acordo com as leis, né, espirituais, ele não age de acordo com a realidade. A realidade é o uso do material com o espiritual. Então, a teologia geralmente deixou muito essa parte, vamos dizer, mais importante, que seria, né, a união das leis, vamos dizer, das leis até bíblicas, das leis de Salomão, com as leis, assim, sociais. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp. A teologia sofre do mesmo problema que atingiu as demais ciências. A teologia se afastou muito de suas origens. Acabou por se tornar uma ciência muito materialista. Nesse sentido, perdeu o que tinha de mais importante, a ligação, ou ao menos a busca por uma ligação com o Criador, entendendo melhor o mundo, entendendo melhor a relação do ser humano com o mundo, com a realidade à sua volta. Então, vamos ver agora essa influência muito grande no sangue, quer dizer, na matéria, quando não cuida também da parte espiritual. Veja aí no quadro. A Índia quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, eu quero falar assim. Esse sangue que é muito grudado faz mal para o corpo, para a circulação. Se como medicina tradicional vai tratar o corpo, não adianta muito. O principal é para tratar a mente, o psique, ver que está errado de emoções e pensamentos. Assim vemos que sangue
muito rápido vai melhorar. E quando o sangue melhora, a pessoa se acalma, o corpo também melhora, fica com mais saúde. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer trabalhar em algum lugar, ou então se ela tem uma problemática qualquer, social ou familiar, é só tirar um pouco de sangue e verificar no que o sangue tem a normalidade. Põe novamente esse quadro do sangue para ver que o próprio sangue, que é a parte material, mostra o grau de doença que a pessoa tem. Ou então, a parte assim, vamos dizer, não só material, como espiritual e social. Imaginando quando uma pessoa assume muito uma postura materialista, pensando muito em dinheiro, o que ela vai ganhar, o que ela pode pegar do outro, essa atitude muito materialista vai deixando a pessoa com muita ganância. E o que acontece? Ela abre guerra, ela faz guerra com o outro, porque ela quer retirar do outro. E esse espírito materialista, eu acredito que implica muito nessa questão que a Inger estava falando do sangue, que isso deixa a pessoa num nível muito estressante e menos profundo, e sem aproveitar da experiência ressonante, espiritual que ela tem. Então, eu acredito que isso é que traz muitas doenças para as pessoas, não viverem o que ela tem de melhor e o contato com o real. Então, veja a influência, né, da parte espiritual na parte social, no próprio corpo, ou em geral, né, em todos os setores, até no setor assim, econômico-social. Quando um país empobrece, é porque segue uma lei econômica errada. Seja o motivo que for, é sempre uma questão de fugir da realidade, é que leva a pessoa, por exemplo, a uma atitude assim de praticamente decadência, né? A decadência de um país, quando o país entra em decadência, como entrou no passado, né? A própria França, quando entrou a própria Alemanha em decadência, para não falar também outra vez o Império Romano, e até o Império Grego, né? Se entra em decadência, é por esse motivo. É porque não segue as leis assim, não só sociais, as leis assim, vamos dizer, materiais, com as leis espirituais. Então, se ignora o espírito, ignora Deus, então não há como um país ir para frente. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Keppe, então, elemento diretamente ligado com o espiritual é a questão artística. Então, nas faculdades teológicas, a gente estuda como a beleza é um elemento fundamental do ser. Cada ser humano, ele é isso, no ser dele. E como as artes são o fundamento da civilização. Então, nós tínhamos épocas quando, por exemplo, a elegância foi predominante na sociedade. Todo mundo elegante e o charme que acompanhava a elegância. Então, hoje em dia, a gente tem uma certa pena de ver a juventude, todo mundo se vestido tudo preto, com tatuagens demais. Então, isso não é uma moda, isso é uma atitude contra a beleza. É uma coisa que é uma nada. Então, outro exemplo no campo da música,
Música clássica. Não existe mais música clássica contemporânea. Nunca pensou nisso? Acabou. Foi substituída para uma coisa que chama-se dodecafonia, uma tipo de composição sem melodia, sem harmonia, sem ritmo. Quer dizer, é anti-música. No campo popular, por exemplo, a maioria dos instrumentos hoje em dia são elétricos. A gente sabe que a eletricidade emite uma poluição. Então, imagina colocando músicas através de um tipo de poluição. Isso atinge a alma do ser humano de uma maneira negativa. As pessoas ficam agitadas, né, contra a nossa própria natureza. Então, essa decadência artística é uma questão séria que a gente precisa analisar para voltar para a beleza do Criador. Certo? Então, veja essa importância fundamental da parte espiritual. Por exemplo, se uma pessoa, um país, uma sociedade rejeita a crença no ser divino, no ser criador que fez tudo, é um defeito tão grande, é um problema tão grande para o país que o país entra em decadência. Então, a própria União Soviética, né? Nós estivemos lá no tempo da Cortina de Ferro. Então, era uma região que nós estivemos no norte da Rússia, terrível, né? Uma decadência total, todo o pessoal bebendo, desesperado, morando em locais assim ruins de viver. Então, essa questão, por exemplo, da própria ausência de espírito, né? De não acreditar, ou então não tem pessoa que não acredite em Deus. A questão é rejeitar. E por isso que a gente fala, a pessoa ou tem crença ou tem descrença. Então, se ela tem descrença, é porque ela nega a crença que ela tem. Então, todo ser humano que não quer admitir o Criador, todo país que abole, né, a criação divina, entra em decadência. Então é muito importante os senhores, né, pensarem sobre essa questão e verificar que os países, por mais progresso que tenham no momento, se por acaso é um país mais ateu do que verdadeiro, né, do que crente em Deus, em seguida ele começa a entrar em decadência. Então, a questão espiritual não é uma questão assim, só assim, para a pessoa acreditar e ir para o céu. A pessoa principalmente para a pessoa ter saúde, para a pessoa não só assim ter uma vida sã, mas ter uma vida econômica boa, ter uma vida em geral normal, sem a crença, né, no ser divino, a pessoa não pode sobreviver adequadamente, de acordo com a realidade. Quer falar alguma coisa? Eu lembrei aqui, Dr. Kepp, enquanto o senhor falava, dessa decadência energética do ser humano em geral na nossa civilização atual, né? E consequências disso. Então, eu lembrei daquele tsunami que houve na Indonésia, agora já faz uns 20 anos, né? Que morreram muitas pessoas e que não foram encontrados, por exemplo, cadáveres de animais domésticos, nem de ratos, porque eles todos captaram
que havia um problema, que ia chegar uma onda e fugiram. E pessoas, por exemplo, que seguiram os elefantes, saíram de lá, se salvaram. E muitos não tinham percepção nenhuma da problemática que estava acontecendo. Então, o rebaixamento energético do ser humano. E outro lado, né, para fazer a dialética, como um ser humano, como deveria ser, virtuoso, espiritualizado, como, por exemplo, o Padre Pio me veio à mente, né? Era um indivíduo que, quando ele tinha o primeiro contato com as pessoas que vinham até ele em busca de ajuda, ele percebia tudo na pessoa, as intenções, as situações até sociais que ela vivia, ele tinha uma captação da realidade, né? Então, todos nós, numa atitude mais virtuosa, conectada ao Criador, teríamos esse tipo de possibilidade, né, de viver na prática, né? Então, vê como estamos caídos na energética. Eu queria falar um pouco a respeito das mulheres, né? Eu escrevi um livro, Mulheres no Divã, há 40 anos atrás, um pouco mais. E somente agora é que eu noto que está começando a dar um clique. Que se a mulher percebe, se ela aceita ver a psicopatologia característica da mulher, ela tem uma abertura de horizontes impressionante. Então, se a mulher ela quer, vamos dizer, tem essa atitude feminista, de empoderamento, mas isso é feito em bases de inveja, de narcisismo, até de paranoia, de atitude contra os homens, né? Uma paranoia contra os homens, uma projeção da sua problemática no sexo masculino. Se ela faz isso, então os resultados são todos muito destrutivos, no sentido até físico, como tem sido falado aqui nos programas, que a problemática psíquica escondida ela aparece no organismo. Haja vista, por exemplo, um aumento enorme de ataques cardíacos nas mulheres, de impossibilidade de engravidar, por exemplo, cada vez fica mais difícil para uma mulher engravidar naturalmente, problemas hormonais graves. Então, tudo isso é reflexo de uma tentativa de resolver as suas frustrações de um lado errado. Então, a mulher precisa ter consciência da sua patologia, que ela não tem. E quando ela se conscientiza, ela percebe que a maior inimiga dela é ela mesma, embora as outras mulheres também sejam, né, inimigas umas das outras. Mas, se a mulher percebe que ela é inimiga dela mesma e até de Deus, da vida, de tudo que é bom, belo e verdadeiro, existe um despertar incrível. Por exemplo, tem um grupo de mulheres que escreveu esse livrinho aqui. Elas são alunas da nossa faculdade, Despertando a Mulher Real. São 21 reflexões diárias para maior consciência da mulher. Então, as mulheres que estão conscientizando a sua patologia, elas estão se desenvolvendo, florescendo, fazendo trabalhos incríveis. E é um tempo já de acontecer isso, porque a complementaridade entre homem e mulher, ela é energética, é necessária e é o que dá o equilíbrio ao planeta, desde que essa complementaridade seja ligada ao ser divino, né? É um triângulo. Aí as coisas funcionam. Senão não funciona mesmo. Sabe o grande erro que a sociedade comete com as mulheres é a questão do elogio. É a questão de achar que a mulher é coitada, é vítima, é isso, é aquilo. Então a sociedade não quer ver a patologia feminina. Aliás, a psicopatologia em geral não coloca a mulher assim nessa situação de ser doente, porque ela é muito elogiada, questão de beleza, questão de bondade, disso, daquilo. De maneira que é fundamental dar mais, vamos dizer, atenção à patologia feminina,
como a doutora Cláudia falou agora. Então, até a próxima. Tchau, tchau para todos. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.